a parada é a seguinte: como será a seleção brasileira de Carlo Ancelotti? O vídeo aqui é do Futebol Máximo, provavelmente ele vai falar de tática e tal. O que esperar do Ancelotti? Como é que a seleção do Ancelotti vai jogar? Você parou pra pensar como seria a seleção brasileira montada por Carlo Ancelotti? O treinador que fez história no Real Madrid pode comandar a seleção. Mas será que ele vai repetir a fórmula que deu certo na Europa ou vai construir um trabalho do zero? Eu acho que ele vai construir ali convocando Rony e Yuri Alberto. Quem mais o Ramon Menezes convocou aquela vez? Quem hoje tá merecendo? Vamos pensar aqui. Eu fui atrás das pistas, analisei o que ele fez no Real Madrid, o momento atual da seleção e o que eu encontrei muda Felipe Simonetti, pra quem não conhece, muito maneiro. tudo. O Real Madrid da temporada 2023-2024 foi multicampeão e campeão da Champions, sendo dominante praticamente em todos os contextos do jogo. Era um time que conseguia ser muito efetivo em ataques rápidos, atacando as costas da profundidade, usando muito Vini, Rodrigo, Bellingham pisando por ali, mas um time que também conseguia controlar o jogo contra adversários que baixavam mais o bloco. Circulava de um lado pro outro e tinha uma peça-chave que não é nenhum dos nomes convencionais. O segredo tinha nome e número: Toni Kroos. E a forma com que o Real O foda é quem que vai ser o nosso Toni Kroos, mas tudo bem. conseguia variar de modelo de jogo dependendo do contexto e conseguir ser um time dominante independente do cenário, passa muito pelo alemão. Aqui a gente tem um contexto muito claro do Real Madrid contra o Bayern de Munique, um jogo desse. Pô, esse é o gol do Vini, né? É ele, não é esse lance? Esse gol é um absurdo. Esse gol é poesia pura. O pessoal tá falando, tem o Gerson, o Gomora. Aí é foda. Decisivo de Champions League, que a gente vai ver o Kroos bem na base da jogada para promover um ataque rápido, sem tanta ocupação do campo de ataque, sem tanta circulação, mas o Kroos aqui como um primeiro volante se reinventando na carreira para ser fundamental para decidir esse jogo. Percebam a forma como ele sinaliza, e esse gol ficou muito marcado nessa partida, como ele sinaliza pro Vini Júnior atacar a profundidade, e é exatamente o que vai acontecer. O alemão tem não só essa genialidade. Não, o foda é que além de achar um Toni Kroos brasileiro, a gente também não tem um Vinícius Júnior, né? Porque, tipo assim, pô, Vinícius Júnior, se a gente tivesse ele na seleção brasileira, a gente tava feito. Mas, enfim, infelizmente na seleção, pelo menos por enquanto. Aí é aquilo, cara, igual eu já falei. Eu falei isso antes, pra quem não viu, vai ver agora. Brincadeiras à parte, o Vini a gente sabe que no Real Madrid ele é uma coisa, na seleção ele é outra, bem inferior, infelizmente. Mas é aquilo, quem sabe agora, com o Ancelotti vindo, se é que ele vai vir mesmo, pô, quem sabe agora ele começa a jogar. Porque assim, se mesmo com o Ancelotti o Vini não jogar nada, não melhorar nem que seja um pouco, mano, aí eu vou ficar sem saber o que pensar, tá ligado? Vou começar a achar que o problema é espiritual, que ele precisa de uma oração. Porque, pô, se nem com o Ancelotti, que foi o cara que fez ele jogar no Real Madrid, se nem o Ancelotti conseguir fazer ele jogar, nem que seja um pouquinho melhor na seleção, aí eu desisto, aí é foda. Para encontrar os espaços, mas também para organizar o time a partir da base. O Vini atrai, tira o zagueiro e o Kroos Esse gol é lindo. Esse gol é muito bonito. Muito bonito, velho. vai encontrar uma bola na medida para o brasileiro marcar um gol e ajudar a definir a partida que depois resultaria na classificação. Aqui a gente já vai ver o Kroos num outro contexto, não tanto de ataques rápidos, mas aqui contra o Alavés, por exemplo, ocupando o campo de ataque. Momento que o Real Madrid tá num momento de ataque posicional, momento de organização ofensiva com um ataque mais cadenciado. Tentam atacar por um lado, não conseguem, e o Kroos é esse ponto de inflexão. É o cara que vai buscar a bola de um lado para levá-la para o outro, sempre construindo de frente. E aqui com a genialidade mais uma vez lançando na profundidade. Um adversário com as linhas armadas, com pouco espaço, vai encontrar o Bellingham no segundo pau para marcar o gol que vai abrir o placar. E tem mais, defensivamente o Kroos também tinha uma importância fundamental. O Real Madrid jogava geralmente com um trio de meias e o Kroos era o meia mais centralizado. E ele tá por ali, dava mais liberdade que os outros meias saltassem para pressionar. Aqui a gente vai ver o Valverde saindo de posição para vir incomodar o lateral do Barcelona, porque ele sabe que nas costas. E aí você começa a ver porque que mesmo com o Mbappé chegando, o Real Madrid não conseguiu jogar aquele mesmo futebol, porque assim, chegou o Mbappé, é muito legal, o Mbappé tá fazendo gol pra caramba, né? Começou meio devagar, mas depois a coisa começou a andar e tal, e aí você pensa, pô, o Mbappé chegou e o time piorou, é por causa do Mbappé? Talvez em pequenas partes sim, mas é principalmente porque perdeu o Carvajal machucado e perdeu o Kroos, que decidiu aposentar. Porque sim, não precisava, não, tipo assim, tem jogador que, mano, às vezes já era pra ter aposentado e não aposenta. E tem o Kroos que tava em altíssimo nível e falou, tá bom, pra mim deu. E assim, o Real Madrid, pô,
penou a temporada inteira para descobrir como é que vai fazer para suprir a ausência do Kroos, não conseguiu com a ausência do Carvajal, motivado por lesão. Ainda perdeu no meio de campo em muitos jogos o Valverde, porque às vezes o Valverde tinha que virar lateral, e aí você vê um pouco do porquê o Real Madrid não conseguiu fazer a mesma coisa essa temporada. Costas dele vai ter o Toni Kroos na cobertura. Não é o jogador mais rápido, não é o jogador mais forte, mas um jogador muito inteligente na ocupação de espaço e com uma liderança muito acima da média. Aqui vai fazer muito bem a cobertura sem ter que percorrer grandes distâncias e Ele aposentou ganhando tudo, tá mais que certo. Então, tem esse ponto de vista, né? Tipo assim, eu vou sair enquanto eu tô ganhando, tá ligado? Tipo assim, a última memória que vocês vão ter de mim é eu ganhando a Champions League. Depois ele jogou a Euro ali e tal, acabou que não veio. Mas tipo assim, a última memória que vocês têm de mim em time é eu ganhando a Champions. Legal. Mas assim, que eu acho que dá pra ele jogar mais pelo menos uns 3 aninhos, dava. Bem tranquilo, bem tranquilo. intercepta e mata o ataque do adversário. Aliás, se você curte esse tipo de leitura mais tática do jogo para entender os pormenores, os detalhes, ativa o sininho de notificações aqui embaixo. Tem vídeo novo toda semana destrinchando o que os times realmente estão fazendo, porque o jogo vai muito além do placar. Mas rapaziada, antes calma aí, porque temos novidades. Seguinte, a Golcase lançou coleção nova e tá realmente bem bonita. Eles lançaram as novas coleções de time, tanto de garrafa quanto de copos e até capinhas de celular. E mano, na moral, essa aqui eles acertaram muito, isso aqui tá muito bonito. E tem do seu time também. Obviamente eu tô mostrando aqui do Vasco e tal, porque vocês sabem que é o meu time, mas tem do seu, seja lá o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o Ceará. Tem do seu time, tá ligado? Dá uma olhada lá no site, mano, eu duvido que você não vai gostar de pelo menos um produto do seu time, tá ligado? É muita coisa bonita, de verdade. Olha só, nas capinhas de celular, eu já uso uma aqui do Vasco, que é deles, tá ligado? E eles me mandaram mais 2. Mano, pô, muito bonita. Essa aqui é meio detalhada, ela tem várias coisinhas aqui maneiras aparecendo, tá ligado? E temos uma outra novidade também. O Dia das Mães tá chegando e pra você que não sabe, a Golcase também vende coisas, produtos femininos, tá ligado? Como, por exemplo, essa bolsa aqui, que eu vou dar pra minha mãe, que inclusive tem o nome dela, da minha, e você pode comprar pra sua mãe e dar o nome, né, da sua mãe. Porque seria esquisito você colocar o nome da minha, mas enfim. Cara, a bolsa é muito boa, muito bonita, tá aqui preta, mas você pode escolher a cor lá. Dá uma pesquisada no site, talvez você presenteie sua mãe, sua namorada, enfim. Use o meu cupom, que é esse que tá aparecendo aqui embaixo. Agora não são mais 5% de desconto, agora são 10, é o dobro, enfim. Entra lá, boas compras, é nóis, tamo junto. Link aqui embaixo na descrição. E agora sim, vamos voltar pro nosso vídeo. Temporada 2024-25 e com a aposentadoria do Kroos, o Real Madrid virou um outro time. Se antes jogava com esse trio de meias para ter um trio na frente com Rodrigo, Vini e Bellingham, agora o time tinha não só que sustentar a ausência do alemão, mas comportar Kylian Mbappé no time titular. E com isso, obviamente, você ganha mais qualidade para atacar a profundidade, esses momentos de ataques rápidos, mas você perde em outros pontos do campo também. Vai ter um meia a menos para fazer cobertura, o que tira esse espaço defensivo, e obviamente um jogador a menos para construir jogando de frente, trocando de corredor e lançando a bola na profundidade. E isso ficou muito... Pô, o meio-campo do Real Madrid era Bellingham, Toni Kroos e Valverde, né, velho? Pô, meio-campo fraquinho, né? Fraquinho. Só bagre, doideira. Loucura. Claro, na eliminação contra o Arsenal nessa Champions. E com a aposentadoria do Kroos, a gente vai ver isso afetar. Assim, na seleção, que ele ainda não chegou a falar aqui, na seleção provavelmente a gente vai ver a volta do Casemiro, é bem provável que aconteça. A gente tem um Gerson e sabe lá Deus quem que vai ser o outro cara ali, talvez um Rafinha um pouco recuado, o Neymar quando voltar, mas por enquanto não é hora de falar em Neymar ainda. Mas eu acho que Gerson e Casemiro é praticamente certeza na próxima convocação. Vamos ver se de fato acontece isso que eu tô imaginando. Tá também na qualidade de saída de bola. Um jogador a menos para qualificar e muitas vezes ele baixava para fazer uma saída de 3. Resultado, nessa temporada o Real Madrid sofreu em alguns momentos errando a saída de bola, fazendo a defesa ter que correr para trás no momento em que ela não tá tão bem organizada e cedendo espaço para o adversário, mesmo contra adversários mais fáceis, como é o caso desse jogo contra o Leganés logo nos primeiros minutos. Na sequência aqui mais um exemplo, agora contra o Rayo Vallecano. Perceba como que o meio de campo está muito pouco organizado, a saída de bola não tem tantos jogadores para gerar apoio, muito pela falta de característica de alguns atletas. Usa essa bola mais longa no Vini e mais uma vez se corre o risco tendo que fazer a defesa correr para trás e o Rayo Vallecano vai chegar com perigo e quase marcar contra o Real. E o mesmo vale para falta nas coberturas. Nesse momento o Real Madrid passa a jogar com o Vini, com o Rodrigo, com o Bellingham e com o Mbappé, logo você vai ter só 2 meias e um jogador a menos para fazer essa cobertura. Nesse cenário, por Nossa, esse um dos poucos que ficam ainda.
é o Lucas Vasquez, tá ligado? Já não tem muita gente. Aí o pouco que tem é o Lucas Vasquez, meu Deus do céu. Aqui parece a seleção brasileira. Esse nível aqui. Aqui Por parece. exemplo, o Lucas Vasquez tem que sair da lateral para vir ocupar o espaço aqui central que talvez seria ocupado pelo Toni Kroos. E justamente com essa falta de abastecimento de jogadores por dentro, para cobrir tanto o meio ou uma possível bola mais profunda, você força os jogadores a percorrerem distâncias mais longas. Isso não dando certo, abre campo para o adversário. Como a gente vai ver aqui contra o Villarreal, também logo nos primeiros minutos de jogo, o Real com 4 jogadores na defesa e só 2 no meio, tendo que correr ainda mais para trás, o Villarreal chegando e levando perigo ao gol do Courtois. Contra o Atlético de Madrid, o mesmo efeito. Vão usar da bola longa e percebam aqui o Modric tendo que cobrir 2 jogadores, muito porque ele só tem mais um jogador de meio com ele. As distâncias são mais longas que eles vão ter que cobrir. Sobe ou guarda a posição. Ele opta por subir e não vai ter justamente um Toni Kroos que poderia estar gerando essa cobertura, essa segurança para os outros meias subirem. E é justamente ali que o Atlético de Madrid vai recuperar a posse numa briga por segunda bola, vai ter que ver a defesa correr para trás mais uma vez e num jogo determinante, um jogo de Champions, vai acabar sofrendo um gol logo. Mano, pior que realmente... Nós temos a Arrascaeta, então, não tem. Pior que realmente eu acho que o Gerson é o cara que talvez mais se encaixe, que talvez mais tenha chance de fazer essa função. Tem ali, sei lá, André, Bruno Guimarães e tal. Eu quero muito ver como é que vai ser essa parada do Ancelotti, se ele realmente vier. Essa parada dos jogadores que atuam no Brasil, né? Porque eu imagino que ele nem conheça e tal, vai ter gente pra apresentar, mas eu tô curioso pra ver o que ele vai achar dos jogadores que estão aqui, tá ligado? Qual vai ser a opinião do Ancelotti, tipo assim, sobre o Pedro do Flamengo? Que vai ser convocado? Eu imagino que vai. Mas o Ancelotti vai ver ele nos treinos e vai imaginar que ele é titular? Eu quero ver. Eu estou realmente curioso. Se sim, fica até aquela parada. Pô, será que o Pedro não merecia, não teria a capacidade de ter chance de novo na Europa? Não. E aqui talvez seja um pouco do lado vascaíno tentando tirar reforço do Flamengo, tá ligado? Mas é porque realmente eu acho o Pedro muito bom. É igual o Arrascaeta. Eu fico sempre de cara da Europa nunca ter buscado o Arrascaeta, porque o Arrascaeta é fenomenal. Hoje em dia, né, tá mais velho e tal, pá, mas durante muito tempo eu fiquei, cara, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que ninguém vem aqui buscar o Arrascaeta? É impressionante essa parada. Dos primeiros minutos. Ou seja, na prática, você perde um jogador que dava essa contenção e essa organização para colocar um jogador a mais para atacar a profundidade, como é o caso do Mbappé. Mais uma vez, com um jogador a menos no meio, falta repertório. E nessa temporada a gente viu um Real Madrid que praticamente só sabia jogar em ataques rápidos, em contra-ataques, em transições. E contra o Arsenal isso ficou muito claro. Beleza, mas falando de seleção brasileira, qual o contexto que a gente tem hoje? A gente vem num trabalho muito irregular do Será que vem o Gerson mesmo? Vamos ver a opinião dele. Rival que em alguns momentos eu vejo que até tentou emular um pouco do que o Ancelotti fazia no Real Madrid. Muito para tentar potencializar Rodrigo e Vini Júnior, 2 dos principais. Pedro não pode voltar pra Europa, deixa o queixinho no Mengão. É igual eu falei, talvez seja um pouco de eu querendo atrapalhar o Flamengo, tá ligado? Mas é porque realmente eu acho ele muito bom. E aí, tipo assim, esquece essa parada de Europa. Eu tô só realmente curioso pra ver qual vai ser a postura do Ancelotti com, tipo assim, Arana, Wesley, Pedro, Gerson, os caras que estão aqui. Principais jogadores da seleção. Defensivamente, a gente viu o Vini muitas vezes mais centralizado, quase como um centroavante, mas isento de funções defensivas pra estar pronto pras transições, pra atacar por dentro, puxar esses contra-ataques, mas convenhamos que a gente não viu muito resultado nisso. Em organização ofensiva, por fora do bloco, a gente também não viu isso. A gente não tinha esse organizador pra fazer a bola chegar com mais qualidade nos pontas, circular mais rápido. O Brasil, por mais que tenha muitas estrelas, parece viver um momento de baixa de confiança, muito por também não ter grandes lideranças fora e dentro de campo. Um cenário muito comum nessa passagem do Dorival pela seleção foi isso daqui. Um Brasil que procurava atrair o adversário para o seu campo na saída de bola, justamente para procurar esses ataques rápidos com Vini, com Rafinha, com Savinho, com Rodrigo, mas nas bolas longas não era muito efetivo e acabava. Cara, isso aqui é muito louco, porque quando a gente tá vendo o jogo do Real Madrid, parece que toda hora você vê alguém saindo no facão e alguém enfiando passe, tá ligado? Alguém dando passe e tal. Parece que no Real Madrid acontece tão fácil, aí você vai vendo a seleção brasileira, assim, os caras não acertam uma. E, pô, você pensa aí nos zagueiros, nos volantes da seleção, eles jogam em grandes times, tá ligado? Mas, pô, os caras não acertam uma. Não tem um grande lance desse que o Vini ganhou a bola na frente e fez um golaço. Tipo assim, se teve, foi um, ou no máximo 2, é exceção, não é regra. No Real Madrid é regra. Tava entregando a posse. Nesse jogo contra o... Espero que ele dê uma mudada na zaga, principalmente o Marquinhos. Então, cara, sei lá se isso vai acontecer. Eu duvido um pouco. Eu acho que se for pra alguém ter moral de, por exemplo, colocar o Marquinhos no banco, esse alguém vai ser justamente um cara do tamanho do Ancelotti. Que, tipo assim, o Ancelotti não precisa ficar agradando ninguém. Ele é grande o suficiente pra ter moral de fazer essas loucuras se ele quiser, tá ligado? Mas eu não sei se ele vai querer. Vamos Uruguai. ver. E na partida contra a Colômbia pela Copa América, pra mim isso ficou muito claro.
Ainda mais no começo. Pensa que ele vai chegar, ele vai desconhecer uma parte considerável do time. Tipo assim, pô, o Marquinhos eu já conheço. Marquinhos eu vejo ele lá no PSG e tal. O Marquinhos é de confiança. Assim, principalmente no começo, eu imagino que o Marquinhos vai continuar por ali. Mas vamos ver, né? É o que eu acho por enquanto. Vamos Mas ver. ele forçava muitas bolas longas, sem efetividade, sem conseguir aproveitar esse espaço nas costas da defesa. Aqui fica bem clara a intenção do Marquinhos de lançar justamente pro Vini e pro Rodrigo mais centralizados atacarem as costas da defesa. E isso passa por uma crise geral, por um Brasil que não só tinha dificuldades de atacar, usava muito esse jogo direto, como também um Brasil que não se organizava bem defensivamente e tem as suas semelhanças com um momento ruim do Real Madrid nessa temporada. Um Brasil que vão ter 2 meias que muitas vezes estavam sobrecarregados justamente pelos atacantes estarem muito isentos de funções defensivas. Aqui a gente vai ver o Brasil abrindo mão praticamente de 4 jogadores no momento defensivo e tendo que afundar toda a defesa, e o espaço vai surgir aonde? Justamente na entrada da área para a Venezuela empatar o jogo contra o Brasil. E como é que pode ser essa seleção do Ancelotti? Eu não acho que ele vai simplesmente copiar um modelo, muito menos o modelo do Real Madrid que não deu tanto certo nessa temporada. Eu acho que ele vai colocar um pouco mais de contexto, mas é possível que ele use nomes que nem estão mais na cabeça dos brasileiros para reorganizar a seleção. O Casemiro é um desses nomes. Agora, se tem mais alguém além do Casemiro, porque o Casemiro ele parou de ser convocado em 2023. O Casemiro passou quase que 10 anos sendo convocado direto, todo dia, a vida toda. E aí em 2023, acho que foi no segundo semestre de 23, ele foi convocado pela última vez. Mas agora eu imagino que ele vai voltar. Agora, se tem mais alguém além dele, tipo assim, sei lá, o Thiago Silva, não acho que isso vai acontecer, não. Trazer essa liderança para dentro de campo também e trazer essas coberturas. Muito do que o Toni Kroos... Eu imagino que uma novidade ou outra a gente vai ter, tá ligado? Assim, não é possível que não vai ter pelo menos um convocado meio, sabe, meio, sei lá, a cara do Ancelotti. Eu gosto desse cara aqui. Mas não sei se vai ter grandes novidades, não. Conseguiu agregar para aquela equipe. Aqui a gente tem um esboço do que eu imagino que possa ser a seleção. Olha lá quem já tá aqui. E aí, Bruno Guimarães e Gerson, tá. Marquinhos titular, Rafinha, Rodrigo e Vini. Ok. E pra quem tava perguntando, o Ancelotti chegou a treinar o Casemiro? Treinou sim. Seleção com o Ancelotti, Alisson, o Ederson no gol, e na defesa não vejo grandes mudanças. Jogadores que saibam construir e principalmente usar... Na verdade, treinou. Em 2014 o Casemiro não tava. Acho que ele treinou no ano seguinte à La Décima, mas pouco tempo, se eu não estiver enganado. Agora eu fiquei em dúvida. Falei com muita certeza, mas na verdade eu não tenho certeza não. Pera aí, vamos dar um Google aqui, vamos... Ancelotti treinou o Casemiro. Vamos ver se o Google ajuda a gente com essa aí. Sim, Carlo Ancelotti treinou o Casemiro no Real Madrid. É verdade, pô. A passagem da Champions de 22. Sim, treinou sim, tá certo. Treinou inclusive alguns anos, mais de um ano. Da laterais que tem muito pisada no último terço. E aqui tem um trabalho interessante do Ancelotti. Por muitas vezes usar o Carvajal, o Mendy, o Lucas Vazquez, jogadores que chegam muito no fundo, ele geralmente vai fazer uma saída em 2+3, não com os laterais, mas com os volantes mais baixos, prontos para jogarem de frente. E aqui que vai ter a importância de você ter o Bruno Guimarães e o Gerson, mas que também tem a liderança, por exemplo, do Casemiro, que vive um momento... Eu vou gostar muito se o Ancelotti trazer um Andrés Santos pra seleção. Nem precisa ser titular logo de cara não, tá ligado? Mas convocado. Acho que vai ser legal, uma renovação bacana. Retomada no Manchester United. E o Endrick, gente, o Endrick... Assim, tá ligado? Eu imagino que ele vá ser convocado, até pra não gerar problema e tal. Mas, não vai ficar muito legal pro Endrick, não. O United já trabalhou com o Ancelotti e pode ser uma peça importante na seleção. Pra quem não tá ligado, por que não? Não é só porque o Ancelotti deixa ele muito no banco, não. Mas é porque agora, na reta final, o Ancelotti chegou até a criticar ele em entrevista, tá ligado? Falando que, sei lá, ele tomou decisão errada no jogo, cavou na hora que não era pra cavar. Tipo assim, não é pra fazer isso. Tipo assim, ele deu uma puxada de orelha no cara em público. Uma coisa meio esquisita, uma coisa meio, opa, o que é isso aqui? Então, principalmente, pra ser esse jogador no momento que o Brasil ocupa o campo de ataque, pra bola circular de um lado pro outro. Repare que aqui ele não está considerando o Pedro. O Pedro voltou recentemente, esse vídeo já tem 10 dias. Talvez ele nem considerou, porque na época o Pedro ainda, estava muito recente. Mas eu acho que pode ser que se bem que o Ancelotti gosta muito de um 4-4-2.
E aí, se ele for meter um 4-4-2, não vai ter Pedro, não. Vamos ver. Outro, liberando até os meias, o Bruno Guimarães e o Gerson, com mais chegada, para fazer a bola chegar de um corredor e ele virar pro outro, como eu mostrei do Toni Kroos, claro, com menos qualidade, mas que também seja um jogador para fazer a cobertura e permitir a pressão, os saltos, a caça do Bruno Guimarães e do Gerson na fase ofensiva. E claro, um time que também esteja pronto para atacar de forma mais rápida, principalmente entendendo essa saída de bola, que é possível gerar, atraindo mais o adversário para o seu próprio campo e aqui tendo um trio extremamente definidor com 2 jogadores que o Ancelotti já conhece muito bem. Aliás, se você quiser mergulhar ainda mais fundo nas ideias do Ancelotti e de outros treinadores do futebol europeu, eu quero te fazer um convite. Os membros do canal têm acesso semanal a vídeos exclusivos falando de futebol europeu, vídeos sobre modelos de jogo, análise de partidas, scout de jogadores e muitas daquelas ideias táticas que você não vê na TV. Vale a pena dar uma olhada. É só clicar no Seja Membro aqui no canal para fazer parte desse nosso clube. Se o Real Madrid perder o equilíbrio com a aposentadoria do Kroos, eu vejo que a seleção pode retomar o equilíbrio com a volta do Casemiro. E obviamente vai ter gente aqui falando, o Casemiro tá muito longe do Toni Kroos. E tá mesmo, de fato. Mas a gente vai ter uma liderança a mais e afinal de contas, quantos jogadores da atual geração podem entregar o que o Kroos entregou na história? E mais, quantos jogadores... Nenhum. Atual? Nenhum. Assim, a mesma coisa que o Kroos. Até porque o Kroos é o Kroos. Eles na história podem entregar o que o alemão entregou. Acho que é um primeiro passo importante para a seleção, para se reorganizar, ter mais segurança, ter mais repertório para atacar posicional ou atacar em transição, que o Ancelotti pode retomar no Brasil. E se esse plano funcionar com um meio campo organizado e mais liberdade no último terço, quem sabe o título não pode estar mais perto do que parece. Só vem. Nossa. Eu já sofri demais, como diria Léo Pelé no seu clássico vídeo. E eu não aguento mais. Eu não aguento mais seleção jogando mal. Eu não aguento mais técnico que não tem moral para de fato fazer o que ele quer na seleção, porque às vezes ele é menor do que os jogadores que estão no vestiário, sabe? Eu não aguento mais técnico fuleiro. Eu não aguento mais empatar com a Venezuela. Eu não aguento mais passar perrengue contra, sei lá, o Peru, tá ligado? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Assim, eu só quero, sei lá, um sopro de esperança, tá ligado? Se o Neymar também puder parar de machucar a cada 2 dias, vai ser interessante. Eu sei que, obviamente, ele não faz isso de propósito, mas, pelo amor de Deus, assim, eu não vejo a hora de voltar a ver o Neymar na seleção. Ah, José, mas Neymar na seleção acabou, esquece isso. Você deixa eu ser apegado numa realidade que é pouco provável de acontecer, você deixa eu ser apegado? Enfim, Neymar morreu pra mim. O problema é que a seleção morreu junto, né? Aí que é foda. Entendeu? Se a seleção tivesse, nossa, voando, aí beleza. Mas assim, a gente tá o quê? Um ano e meio, mais ou menos, sem o Neymar, e tá 1 ano e meio sem o futebol da seleção também. Esse que é o problema. Então, assim, Neymar, se puder voltar aí o quanto antes, vai tá ajudando nós. É isso aí. E, cara, o Ancelotti é essa novela eterna, vem, não vem. As notícias mais recentes dizem que ele vem. E se ele não vier, não vem Jorge Jesus, porque supostamente o Neymar meio que barrou Jorge Jesus. Então é torcer realmente para o Ancelotti vir. E eu fico muito curioso para ver qual que vai ser a postura do Ancelotti com os jogadores que atuam no Brasil. Eu fico realmente bem curioso nisso. Porque igual os caras falaram, mas ele vai convocar o Arana? Cara, se não, ele vai convocar quem? Ah, não, o Arana nem vai ser chamado. Tá, então quem serão os 2 laterais esquerdos? O titular e o reserva? Não tem muita possibilidade não, então eu fico realmente curioso. Carlito vem mesmo? Então, as notícias, mas só para pontuar, é isso, beleza? Show. As notícias dizem que sim, as mais recentes dizem que sim.